Questão número 18. Numa fábrica de cerâmica produz lajotas triangulares, né? Cada peça tem a forma de um triângulo isósceles, né? O triângulo isósceles é que tem dois lados iguais, tá? Mas se você observar aqui no desenho, esse lado de cá mede 10, então o lado de cá também vai medir 10 e o outro vai medir outra medida. Vamos só colocar as informações aqui que ele está colocando, né? Então aqui do lado de cá vai medir 10. Aí ele pede aqui para determinar a altura de x. A altura de x aqui é porque ele quer essa altura em função de x. B de x é a base. A base é o tamanho, né, que vai daqui até aqui, tá, gente? Vou representar aqui embaixo. Daqui até aqui é a base de x. E A de x é a área de x. Em tudo vai depender da função desse ângulo. Vai ficar em função desse ângulo. Você vai estar usando em função de seno, cosseno, tangente, seno e cosseno, né, que ele quer desse ângulo. Então, voltar ali para a minha edição, né? Ainda dentro da letra A, que ele quer a altura de x. A altura de x, se eu pegar nesse triângulo aqui, fazendo esse ângulo reto, a altura de x é isso aqui. Do lado de cá eu tenho um ângulo x, esse lado mede 10. Então, se eu pegar o cateto oposto e a hipotenusa, que eu tenho em relação ao ângulo x, eu tenho seno. Então, posso dizer que o seno de x é o cateto oposto, que é a altura de x, dividido pela hipotenusa, que é 10. Como eu estou querendo essa altura, eu multiplico o cruzado. A altura de x seria 10 vezes o seno de x, né? Como ele quer a altura em função do x, né? Então, se esse ângulo, por exemplo, fosse de 30 graus, seno de 30 é meio, meio vezes daria 5, a altura seria 5 metros. Então, a altura depende desse ângulo ali, tá ok? Depois ele pediu a base em função da altura, né? Eu vou pegar de novo o mesmo triângulo que eu fiz ali. Você observa que a base é toda essa figura daqui até aqui. Então, eu posso dizer que aqui, esse pedaço, nesse triângulo, seria a base dividido por 2. O lado de cá mede 10, não é isso? Esse aqui é o ângulo de x. Agora eu tenho o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, eu posso usar o cosseno. Eu posso falar que o cosseno de x é o cateto adjacente, que é o b de x dividido por 2, né, que é metade da base, sobre a hipotenusa, que é 10. Multiplicando cruzado, esse 10 vem para cá, eu vou ter 10 seno de x é igual a b de x sobre 2. Esse 2 vem para cá multiplicando, então 2 vezes 10 vai dar 20 seno de x é igual a base em função de x. Ou seja, a nossa resposta, a base de x, seria 20 seno de x, tá? Então, aí nós teríamos a base. E, além disso, ele pediu para calcular a altura. A altura, a gente sabe que a altura de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. No caso, então, a altura desse triângulo seria a base. A base nossa deu 20 seno de x. A altura, 10 seno de x, dividido por 2. Então, nossa altura em função de x, multiplicando 200, 20 vezes 10 dá 200, 200 seno de x, cosseno de x. Desculpa, a altura é cosseno, né? Ih, peraí, eu vou voltar aqui só pra gente não confundir, porque aqui eu vou até trocar a minha cor, né? Que isso aqui, quando eu fiz aqui o cateto adjacente sobre hipotenusa, aqui era cosseno, né? Aqui então é cosseno, cosseno, cosseno. Desculpa, gente, eu falei errado aí, então isso aqui tudo era cosseno. A base de x então é 20 cosseno de x e não seno, como eu tinha dito, tá? Então aqui a base é 20
cosseno de x e 10 seno de x. Então, aqui daria 200 seno de x vezes cosseno de x dividido por 2. 200 dividido por 2, então a área vai ficar 100 seno de x vezes cosseno de x, tá? Então, tá aí, nós temos a nossa área, 100 cosseno de x, a base 20 cosseno de x e a nossa altura 10 seno de x, ok? E agora ele pediu para determinar o valor de x de modo que a área seja igual a 50. Então, ele quer que a área na letra B seja igual a 50. Então, eu vou substituir aqui por 50. 50 é igual a 100 seno de x cosseno de x, tá? Se você observar, isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 50. Eu vou deixar aqui só para não perder. Então, eu poderia dizer que 1, esse 50 pode passar dividindo. 100 seno de x cosseno de x sobre 50. Que esse aqui, 100 por 50, sobra 2. Então, vou ter 1 é igual a 2 seno de x cosseno de x. Por que eu estou fazendo isso? Que existe uma identidade trigonométrica que diz que seno de 2x é igual a 2 seno de x vezes cosseno de x. A gente não estudou ela ainda, tá? Mas aqui no exercício precisa dessa relação, então a gente vai ter que usar ela aqui. Mas não se preocupe com relação à prova, que essa questão não estará na prova, tá, gente? Mas vamos lá. 2 seno de x, eu vou trocar por seno de 2x. Então, ali eu ficaria que 1 é igual a seno de 2x. Ou seja, esse 2x é um ângulo que eu quero aqui. Como se fala. Seno de quanto que vale 1? É o seno de 90, que é igual a 1. Então, por isso eu posso dizer que o 2x é igual a 90 graus. Se 2x é igual a 90 graus, x é igual a 90 graus dividido por 2, x é igual a 45 graus. Então tá aí finalizado, galera.